Câmara, Isnaldo Bulhões, afirmou que o Congresso Nacional vai melhorar muito o projeto de lei de isenção do imposto de renda para quem ganhar até R$5.000 mensais. Segundo o parlamentar, a proposta será amplamente debatida e não será votada a toque de caixa. As declarações foram dadas durante almoço como empresários. Lembrando que o presidente da Câmara, Hugo Motta, também já havia afirmado que o projeto passaria por alterações no Congresso Nacional. Agora há pouco, Luana Tavares falava sobre isso para nós e quero te ouvir sobre isso também. Luana chegou a falar que estamos acreditando que a discussão vai até o final do ano, né? Sua aposta seria essa também, Deise? Olha, eu acredito que até o final do ano é um tempo... Aí se abandona, né? Porque se for até o final do ano, mas que vai se estender, vai. Só fazer uma ressalva aqui. O Isnaldo Bulhões, do MDB, só para a gente fazer uma contextualização aqui, pelo menos o último estudo que eu fiz, que eu acho que foi há uns 2 anos, então faltam 2 anos de atualização, mas o MDB ele só não participou do governo em 1 ano desde a abertura democrática. Então, é um partido extremamente fisiologista, não sou eu que estou falando isso, são as análises científicas que identificam. Então, imagina, desde a abertura democrática, sempre só em 1 ano, sempre o fiel da balança, né? Então, se o Isnaldo Bulhões está falando isso, é porque as melhorias, elas vão demandar muitas discussões, muitas... barganha política, né? A questão das emendas parlamentares deve entrar com muita força nisso. Eu acho que se essa discussão for até o final do ano, aí a gente tem um problema mais sério do que a gente imagina no Congresso Nacional. Mas eu realmente acredito que ainda vai demandar um tempo. O Hugo Motta já falou, né? O Hugo Motta já disse que a Câmara vai ter que melhorar esse projeto. Então, não é uma coisa que vai ser fácil. E aí a gente, de novo, aqui volta para o primeiro tema do Linha de Frente, depois da Carla aqui, que a gente falou em relação às emendas parlamentares, né? Então, vai ser de novo aqui um jogo de toma lá da cá, né? Então, você libera a emenda, eu voto os pontos que você precisa. Esse é um projeto muito importante para o Palácio do Planalto, né? Um projeto bem eleitoreiro. Eu já fiz as minhas críticas em relação a isso. Eu acho que é um projeto populista, a longo prazo, a médio e longo prazo, ele pode dar problema, mas agora, imagina, você falar que vai isentar do imposto de renda quem ganha até 5.000, né? É uma coisa muito política, muito forte. Mas vai dar problema lá na frente. Então, como é um projeto muito caro para o Palácio do Planalto, eu acredito que vai ter muita negociação e aí vai se estender. Agora, Luana, se for até o final do ano... Bom, o orçamento desse ano, que começou em janeiro, ainda não foi votado. Mas eu não duvido de mais nada. Mas tem, Ana, e eu quero te ouvir sobre isso, inclusive, que o orçamento é uma coisa... A perda de capital político para o Congresso, se ele não avançar nessa pauta de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, vai ser uma perda de capital político muito significativa. E aí fica uma questão difícil, a gente vai ter que acompanhar para saber como eles vão chegar num ponto que seja favorável para todo mundo. Eles não querem deixar de aprovar, mas também não querem se indispor com aquela parcela mais rica, que seria submetida à taxação mínima, que é o que está previsto no projeto para bancar a renúncia fiscal com ampliação da isenção. Então, Lívia, daí eu te devolvo para a nossa audiência a seguinte reflexão. Com as atuais circunstâncias econômicas do Brasil, será mesmo que as pessoas estão já preocupadas com a isenção que elas podem vir a receber no ano que vem ou em 2027? Ou será que essa perda de capital aí político já não está acontecendo por N outros fatores que, ao meu ver, inclusive incluem essa falta de aprovação do orçamento, porque deixa o governo todo com certa instabilidade que eventualmente vai refletir também no preço dos alimentos. Então, eu acho assim, é um projeto extremamente importante, eu acho que ele vai ser levado a sério pelo Congresso e eu até dou risada ao falar isso, porque tudo deveria ser levado a sério no Congresso. Mas, de todo modo, eu acho que essa preocupação em perda de capital político não vai acontecer nesse momento. Você acha que tem perda de capital político ou não? O problema aqui, Lívia, é que esse projeto, né, colocado aí com o imposto de renda, é uma proposta de campanha do governo, né? Então, é como se a gente dissesse assim, eu preciso furar essa bolha na verdade, ora eu penso isso, ora eu penso assim, eu fiz. Se não foi aprovado, não é problema meu. Então, tem hora que eu penso que há uma queda de braço. Em que sentido? Não, eu tenho que aprovar a qualquer custo. E, num outro momento, eu penso que o governo fez o seguinte, a minha parte,
que era propor, foi feita. Agora, briguem com seus parlamentares. Isso é um ponto que eu acho, né, que a gente discute. Outra coisa é que o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, ele falou uma coisa muito bom da gente discutir. Ele falou, é comum que projetos... Claro que aqui, quando ele fala isso, que é comum que projetos do Executivo sofram alterações e não sejam aprovados na totalidade como são enviados, né? A gente vê mais uma vez briga, né, de braço entre Executivo e Legislativo, mas eu acho que aqui o governo ele quer fazer a aprovação dessa isenção nos moldes previstos, mas eu também penso que ele coloca isso jogando aos tubarões, dizendo, olha, se não for aprovado, você aí que ganha até 5 mil, vai brigar com seus deputados, com as pessoas que vocês votaram. Luana, de olho no relógio, tá? Que tá quase acabando, já te dou até essa dica para passar a pergunta para você, porque... Ouvindo Ana e ouvindo Priscila, te passo a seguinte pergunta. Talvez a maior preocupação não seja nem o impacto agora para a popularidade, a perda de capital político no Congresso Nacional, mas a preocupação por parte do governo seria: preciso cumprir uma promessa de campanha? Talvez esse seja o viés mais importante? Talvez esse seja o efeito presente mais importante, porque, de fato, o efeito futuro dessa medida, se ela passa ou não, ele está para o futuro, né? Está adiante, no ano que vem, quando a medida seria, de fato, implementada, a isenção ia chegar no bolso, né? Esse valor a mais ia chegar no bolso dos brasileiros que ganham até 5 mil reais. Então, esse é um ganho futuro, mas a perda política presente talvez seja a questão da promessa de campanha e de sentir, né? A mesma coisa que a gente fala sobre a sensação de insegurança e o indicador de insegurança, nesse caso é a sensação de que o governo está avançando. Então, essa avaliação da população também leva em conta isso, Lívia. Talvez, se essa medida for aprovada, ainda que ela vá só ter efeito real no ano que vem, já mostra que o governo está avançando, que ele está tendo vitórias, que a opinião pública começa a colocar de alguma forma, pelo menos uma cenourinha ali que foi alcançada. O discurso tem peso, né? O discurso tem peso e a movimentação positiva, propositiva também tem peso. Então, só para lembrar também que o governo não está pendurado só na isenção do imposto de renda. A gente tem também a questão do crédito consignado de pessoas físicas, CLT, né, que pessoa física não, na verdade CLTs, que é o crédito tradicionalmente para funcionários do serviço público. Então, essa também é uma medida que está sendo associada ao governo como um ganho, né, como uma promessa aí de melhorar a condição de crédito, até por conta do aumento da taxa de juros, isso reequilibra um pouco essa visão. Então, tem outras medidas que ele está apostando, todas elas vão ser difíceis. Vamos embora então, meninas? Até meu telefone não para de tocar. É na hora de ir embora. É o Evandro Cini me ligando. É o Evandro Cini me ligando, falando tá na hora do 3 em 1. Só que antes de encerrar, segura aí, Evandro. Antes de encerrar o programa de hoje, eu quero te lembrar que todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para você que é assinante do site jp.com.br. Então não perca mais tempo, faça já a sua assinatura e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Agora sim, o Linha de Frente fica por aqui. Obrigada pela participação. Uma ótima tarde, meninas. Tá com você, Evandro Cini. Lívia, bom programa. Antes de você partir, eu quero dizer para você que eu espero que a vida seja sempre muito generosa com você. Um beijo, obrigado, abraço a todos aí do Linha de Frente.